Pai do Senhor Jesus, nós estamos caminhando para a quarta lição desse trimestre, a Igreja e o Reino de Deus. O textuário diz: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática diz: pregar a mensagem do Reino de Deus é uma importante missão para a Igreja. Lição de número 4, 28 de janeiro de 2024. A epígrafe diz: a Igreja e o Reino de Deus. E aqui nós vamos aprender o que é o Reino de Deus. Amém? Leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 17. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. O primeiro tópico da lição diz a natureza do reino de Deus. O subtópico diz: o reino de Deus é universal. O segundo subtópico diz a soberania divina e os acontecimentos do mundo. O terceiro subtópico: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Segundo tópico: a igreja, as dimensões do reino de Deus. Subtópico: o reino de Deus como realidade presente. Segundo subtópico: onde está o reino de Deus? O reino de Deus. E o terceiro: o reino de Deus como realidade futura. E o terceiro tópico: a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre a igreja e reino de Deus. Segundo subtópico: a igreja expressa o reino de Deus. E o terceiro: a igreja é a mensagem do reino de Deus. Pois bem, estamos estudando nesta lição a respeito da igreja, quando nós já sabemos que a igreja é eclésia, chamada de fora, chamada para fora do mundo, para fora do pecado. Nós estamos aqui, nós somos do mundo, mas nós fomos chamados por Deus para sair fora deste mundo. Paulo ensina aos Colossenses, quando preso em Roma, ele fala dessa realidade. Colossenses, pegue caneta e papel na mão para anotar as referências. Você pode ler isso em Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Quando nós estávamos no pecado, estávamos no mundo, e agora nós fomos resgatados por Jesus, quando ele morrera na cruz do Calvário. Vou simplesmente resumir para que o vídeo não fique muito prolongado. Eu vou fazer uma panorâmica, um resumo dessa lição de número 4. A primeira foi a origem da igreja. A segunda foi as imagens bíblicas da igreja. E a terceira, domingo passou, a natureza da igreja. E agora, o reino, a igreja e o reino de Deus. Jesus disse, nós vemos aquela pedagogia quando Jesus dissera aquele diálogo, que Jesus usou uma pedagogia falando com Nicodemos, João capítulo 3 e o versículo 3. João capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 3. Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer da onde? Da água e do Espírito. E os 5 nós vemos. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus fala no versículo 3. Aquele que não nascer
da água do Espírito. E no 5 ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Esse foi uma pedagogia que Jesus estava dialogando com Nicodemos, usando elementos da natureza para que ele entendesse. Jesus usando as coisas terrenas para que Nicodemos entendesse as coisas espirituais. Anote as referências. Quando Mateus capítulo 6 e o versículo 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, reino significa, é um rei que governa. Governa quem? Um povo. E um povo obediente. E esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na nossa declaração de fé, no item, página 21 da nossa declaração de fé, que é o nosso cremos. Isso é muito importante para os senhores obreiros. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Página 21, item 2. Em um só Deus eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo e de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Se quiser anotar as referências, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Mateus 28 e 19, Marcos 12 e 29. Aqui está o nosso cremos, como nós cremos também, quando fala no item 8 da nossa declaração de fé, que nós cremos que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O reino é o estado ou país governado por um rei. É um conjunto de pessoas cujas funções estão subordinadas à aprovação do rei. Agora, o reino significa a expressão evangelho do reino. Quando a Bíblia fala do evangelho, significa boas notícias do governo de Deus. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, quando os fariseus interrogavam fizeram uma interrogação ali para Jesus. Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 17 e o versículo 20 e 21. Interrogando a vinda do reino de Deus, quando os fariseus estavam interrogando a Jesus sobre a sua vinda. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que é aparência exterior? É o reino de aparência. É o reino que não realmente existe. Só o reino por aparência. Glória a Deus. Os fariseus questionando a Jesus, procurando saber quando viria o reino. E Jesus respondendo, dando resposta para os fariseus. E quando nós lemos, fazemos aquela oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, o certo é, venha a nós o seu reino ou venha o teu reino. Não é você falar, venha a nós o seu reino. Por quê? O correto é, venha o teu reino. E quem é o reino? O reino é quando Jesus está em nossa vida. É quando Jesus habita em nosso coração. Venha o teu reino. A igreja não é o reino de Deus. Porque a igreja, sabe por que não é? Porque a igreja já é o reino de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O reino de Deus, existe dois tipos de reino. O reino de Deus e o reino das trevas. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Vamos ler lá? Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Quando fala desses dois tipos de reino. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. O reino das trevas e também o reino de Deus. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. Anote as referências bíblicas para melhor nós compreendermos a lição de número 4. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas, é o reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí, o reino das trevas e o reino de Deus. Nós estávamos no reino das trevas, no mundo de pecado, no mundo da cachaça, das drogas, da prostituição. E esse reino, que agora reina em nós, quem é? É o Senhor Jesus na nossa vida. O reino está em nós. O reino ainda não vem. E jamais virá. Porque o reino já está em nós. E isso é espiritual. Amém? E quem é espiritual entende as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 4, nós vemos também Jesus falando, quando fala do reino de Deus. Quando fala, venha o teu reino, e não venha a nós o teu reino. Porque quem tem o reino de Jesus tem paz, tem amor, tem fé, tem paciência com o seu próximo. Amém? E aí está o resumo do que é o reino de Deus na igreja, do que é o reino de Deus em nossa vida. É Jesus que trabalha na vida do homem. É o Espírito Santo que trabalha na vida do homem. Eu jamais posso transformar a vida de alguém. Jamais posso falar quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum bispo, seja lá quem for, tem que pregar para você dizer, para você ser salvo tem que ser da minha forma, tem que ser desse jeito que a igreja quer. Não, Senhor, isso é mentira. Isso não é de Deus. É Deus, o Espírito Santo, que tem que trabalhar na sua vida. Parece que alguém quer ser o porteiro lá no céu. Não, só entra aqui desse jeito. Tem que ser dessa forma. Não, Senhor. É o Espírito Santo que tem que trabalhar na sua vida. Você deixar esse reino, o próprio Jesus, reinar em sua vida. E quando o homem deixa Jesus reinar, aí dá tudo certo na vida dele. Que o Senhor vos abençoe. E alguma dúvida ou alguma pergunta, procure ou faça a pergunta ao seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu resumi aqui o vídeo, falei, eu somente dei uma pincelada nessa lição de número 4, para que você venha entender o que é o reino de Deus. Mas não ore assim. Pelo amor de Deus, venha a nós o seu reino. Porque o reino de Deus já está em minha vida. Por que venha a nós? Porque eu vou orar assim. Venha o teu reino e não venha a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Fique em paz em nome do Senhor Jesus. Alguma dúvida?
procure o seu professor da sua escola bíblica dominical. Ele certamente estará apto a responder a sua pergunta. Meu muito obrigado pela atenção de todos.